Os irmãos devem se lembrar, no capítulo 2 do livro de Atos, acontece o milagre de Pentecostes. Então Pedro utiliza aquele milagre para quê? Para pregar o evangelho. Ele aproveita que a multidão está atônita, embasbacada, perguntando, né, o que está acontecendo? E ele então se utiliza do milagre para pregar o evangelho. Isso no capítulo 2 que nós aprendemos aqui. Qual era aquele milagre? O milagre das línguas que pousaram sobre eles. No capítulo 3, nós veremos algo bastante parecido. Um milagre que eu preguei nas últimas 2 semanas, uma olhada, a multidão toda olhando, dizendo, olha, mas nós conhecemos ele. A vida inteira ele já. Então Pedro, ele pega aquele milagre, após ser curado, homem, e prega o sermão. E o que nós veremos é pregação, 3 pessoas. Aqui, segundo sermão, 2 pregações e 5.000 pessoas na igreja. Você imagina a logística daquele povo, o que eles tiveram que fazer? Algo absurdo, do nada. De 100 em 2 pregações. É algo realmente divino que nós não veremos mais na história da igreja, provavelmente. Mas o que nós vemos aqui é que, de fato, o crescimento da igreja, ele está associado diretamente à pregação fidedigna do evangelho. A igreja cresce e avança à medida que a pregação ela é ministrada, pregada de forma genuína. Eu sei que existe crescimento quando a palavra de Deus não é pregada em sua inteireza, ou com heresias, ou com aquele evangelho mais fácil. Existe? Sim. Mas é um crescimento que não é verdadeiro, não é como o que a Escritura vai dizer. A pregação ela é o principal instrumento para produzir uma igreja saudável. A pregação genuína é o principal instrumento para que nós sejamos transformados de fato e a igreja cresça saudável. Porque é apenas ela que tem o poder de nos confrontar, nos transformar, fazer com que nós façamos aquilo que nós jamais acharíamos que seríamos capazes de fazer. Então a pregação é de suma importância. E o aspecto mais notável do segundo sermão aqui de Pedro, você vai ver, é a mesma coisa do primeiro. É uma pregação totalmente cristocêntrica. Jesus é o centro da pregação. O exemplo é outro, o lugar é outro, mas o tema é o mesmo. Jesus é o centro da pregação de Pedro. E veremos que o que ele faz? Pedro ele faz questão de desviar o olhar da multidão do milagre, porque as pessoas estavam vendo o homem andar, e é claro, né? Que é isso? Que absurdo, nós o conhecemos. Pedro desvia o olhar da multidão do milagre e desvia inclusive dele. De João, não. Para nós. Esse homem está andando em nome de Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui. Atos capítulo 3, versículo 11. Vamos ler até o versículo 16. O restante eu vou explicando depois aí. Apegando-se o homem a Pedro e João, só antes da gente ler que lembra, né? Apegando-se por quê? Lembra que Pedro tinha chegado nele e dito assim? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então aqui é apenas a continuação. Continua comigo, verso 11. Apegando-se o homem a Pedro e a João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se nós tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes, e diante de Pilatos negaste quando havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo, justo, e pediste que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Verso 16. Pela fé no nome de Jesus, este homem deu forças. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio. Percebeu aqui? Só olha para cá rapidinho. Pedro, ele faz questão, né? É a fé não no apóstolo, é a fé não numa mandinga, é a fé no nome de Jesus. É o tempo todo. Todo o poder ele faz questão de canalizar. É no nome de Jesus. Não fiquem admirados conosco. É o nome de Jesus que faz isso. Verso 16, para terminar. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu força a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Aqui não tinha como ninguém dizer assim, né? É um charlatão. Não. Todos conheciam. Todos conheciam aquele homem ali. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro só, por favor, calma.
Só o primeiro. Obrigado. Primeiro, servos são apenas instrumentos. Apenas instrumentos. Veja, a fidelidade da pregação, como nós vimos aqui no versículo 11, é fundamental para que a igreja avance e para que milagres assim aconteçam. Ali eles estão diante de um notório milagre. Eu nunca vi algo parecido com isso aqui. Eu queria ver. Eu já vi coisas, por exemplo, uma irmã que ela usava um óculos bem fundo de garrafa mesmo, depois de uma oração não usou mais óculos. Coisa assim eu já vi. Agora, uma pessoa que a vida inteira não andou e de repente começa a andar do nada, nossa, deve ser algo fabuloso. Algo fabuloso. A cura desse coxo foi algo espetacular. O milagre, ele não abriu o coração das pessoas, não foi o evangelho, mas o milagre foi aquilo que juntou as pessoas e Pedro usou aquela oportunidade para pregar o evangelho, como eu preguei nas últimas quartas. O milagre em si não tem o poder de converter as pessoas. O milagre, ele é um chamativo, ele é uma dica, um sinal de que Deus está ali, mas o milagre em si mesmo não converte. Se convertesse, o povo do Antigo Testamento, que atravessou o Mar Vermelho, todos eles morreriam bem. Mas lembra? Todos morreram incrédulos. Por quê? Eles passaram no mar, mas depois a próxima geração já estava desacreditada. Eles não creram que Jesus Cristo, de fato, que Deus ia continuar suprindo a eles. E mesmo vendo o mar se abrir. O milagre chamou a atenção daquelas pessoas e proporcionou a oportunidade única para Pedro proclamar o Evangelho. E Pedro, cheio do Espírito Santo, não perdeu a oportunidade. É basicamente o que nós devemos fazer. Oportunidades nas nossas vidas de pregar o Evangelho vêm e vão. Pessoas que por vezes estão ao nosso lado, passando um momento de aflição, de angústia, e nós temos ali a oportunidade de falar da parte de Deus. Se não falamos, pode ser que aquela oportunidade nunca mais volte. E se Pedro se aquietasse aqui, o que ia acontecer? 2.000 pessoas não iriam se converter. E como eu falei, Pedro ele faz questão. É o nome de Jesus que cura. Este nome aqui é poderoso, porque ele sabia, tanto em mim como em João, não há recursos necessários para fazer um homem voltar a andar. Nem se fosse Lucas médico. O que um médico faz diante de um paralítico de 40 anos? Nada. Pedro ele reconhece, não, nós não temos recursos humanos para fazer esse homem se colocar de pé. E então o que ele faz? Ele vai justamente na contramão dos coaches modernos. Porque os coaches hoje eles dizem o quê? Você pode tudo desde que você se dedique. Acorde cedo. Faça um plano. 45 dias comendo comida saudável. Caminhada. Exercício. Treine constantemente. Você pode conseguir o que você quiser. Mentira, isso aí é para vender curso para você. Mentira, claro que é mentira. Nós podemos muitas coisas? Claro que podemos. Isso aí sem dúvida. Agora tudo? Eu sempre faço a comparação aqui, né? Vocês lembram daquele atleta Michael Phelps? Talvez o maior nadador que esse mundo já viu. Inúmeras medalhas de ouro lá. Eu estava vendo lá a genética do cara. O cara parece um peixe, gente. Acho que o Aquaman foi feito, planejado ali, olhando o cara. Espetacular, a envergadura, o tamanho da mão, as costas. Você pode treinar a vida inteira. Você não vai nadar como ele. Porque é uma genética específica ali. Pedro, ele sabe, nós não podemos tudo. Fazer um homem andar longe de nós. Longe de nós. Então, Pedro, como um cristão, ele reconhece, somos limitados. Há coisas que acontecem somente pelo poder do nome de Jesus Cristo. Apenas por conta dele. O milagre, como eu disse, serviu para juntar o povo, e Pedro aproveitou essa oportunidade aí. E veja, aqui você consegue reparar alguém que é fidedigno à pregação. No versículo 12, né, vai dizer assim: vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se nós tivéssemos feito andar por nosso próprio poder? Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para a gente? Vocês estão achando que a gente, de fato, nós que somos bichão aqui? Claro que não. E por que Pedro fez questão de dizer isso? Ora, porque o povo é inclinado a idolatrar o homem. Não, calma aí. Pedro mandou, o cara levantou. Gente, Pedro é espetacular. Nós temos que tomar esse cuidado, porque nós, por vezes, achamos que as coisas acontecem por conta da gente. Pedro já faça isso aqui dele, né? O poder de curar não está em mim, nem em João, mas está no nome de Jesus Cristo. É por esse motivo que, quando vidas são salvas, se arrependem dos seus pecados,
Quando uma pessoa ouve a mensagem, volta para sua casa e pratica e é transformada, não tem a ver com o pregador. O pregador foi apenas um instrumento. Quem fez foi Deus, né? Ontem nós estávamos no PG e a irmã compartilhando com a gente. Olha, depois de 20 anos sem falar com meu pai, ouvi a pregação, fui lá, falei com ele. Eu falei, ganhei, já semana, mês, o ano já ganhei já. E a tendência é a gente achar que, mas se não fosse o vaso, é nada. É Deus. É Deus que faz, por isso que a glória deve ser a Deus. É mais ou menos o seguinte, você tem que tomar cuidado, né? Com esses pastores, pregadores, que eles fazem mais propagandas de si do que do Senhor. Imagina, você precisa passar por uma cirurgia, e o médico pega ali o bisturi, abre você, faz toda a cirurgia, costura, e depois que você recupera, você volta ao hospital e você vai agradecer ao bisturi. Bisturi, obrigado. Se não fosse você me rasgar ao meio, o que seria de mim, hein? É burrice uma coisa dessa. Quem você agradece? Você agradece ao médico. O bisturi foi apenas um instrumento ao qual ele usou em relação ao evangelho, em relação à salvação, em relação a um milagre. É a mesma coisa. Fazer propaganda de si é ir na contramão do evangelho. Atrair holofotes para si e não para Deus é ir na contramão do evangelho. Porque qual é o princípio? Lembra João Batista? Convém que ele cresça e eu diminua. Mas os crentes não gostam de falar isso. A música muda, lembra aquela musiquinha? E que diminua Deus para que eu cresça, Senhor, mais e mais. É quase assim que o povo canta. Eu preciso aparecer. Não é esse o princípio da Escritura. Nós tivemos, durante muito tempo, programa em rádio aqui, né, na nossa cidade, na região. Eu lembro que tinha o nosso programa e depois do nosso programa tinha o programa de um apóstolo. Já começa por aí, né? Tinha um programa de um apóstolo. E eu lembro que toda vez quando ia começar a programação dele, tinha uma vinheta específica, né? O homem de Deus, aquele que fala e as trevas obedecem, aquele que manda e os demônios se sujeitam, aquele que manda o paralítico levantar e ele levanta. Nossa, eu ouvi aquela estilo Cid Moreira, né? Gente, não tem como ficar emocionado. Algo fantástico, algo fantástico. E esses dias, não sei que irmão aqui mandou para mim, um pregador, né? Ele ia começar a pregar, né? O púlpito aqui como se fosse esse aqui. Primeiro que ele já subia descalço, humildade, né? Tire a sandália dos teus pés, que é terra santa. Subia descalço, mas ele chegava aqui para começar a pregar, o irmãozinho da mesa de som colocava uma vinheta apresentando ele. O homem. Você consegue ver como isso aqui vai totalmente na contramão daquilo que a Escritura diz? Totalmente na contramão. E veja, Pedro faz questão, ele diz, todo poder emana do nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Não fiquem de joelhos diante de nós, olhem para Jesus. E no versículo 13, tem, né, uma conexão aqui espetacular. Acompanhe comigo o versículo 13, a primeira parte aí, só para tirar. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Pedro, ele faz questão de mostrar que o Deus dos patriarcas do passado é o mesmo Deus que está agindo agora na vida da igreja. E a mesma coisa continua em relação a hoje. Ou seja, o cristianismo não é uma nova religião. Não. O cristianismo serve o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. A diferença é apenas o tempo. Eles estavam há vários milênios aí atrás e nós estamos aqui, depois de Cristo. A mensagem dos cristãos, portanto, não é diferente. É a mesma mensagem que Abraão creu. É a mesma mensagem que Isaías profetizou. É a mesma mensagem que os homens de Deus creram e profetizaram. Exatamente a mesma. A história de Jesus, na verdade, é apenas a realização daquilo que os homens de Deus do passado profetizaram. Não tem diferença nenhuma em relação a isso. Por isso, Pedro, ele faz essa acusação solene que você vê aqui a esses homens. Veja, repare como é o sermão de Pedro. Repare como ele era incisivo em mostrar o pecado das pessoas. Versículo 13, a parte final aí até o 15. Acompanhe comigo. Seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Pedro faz questão de mostrar, olha, esse Jesus
pelo qual o nome, este homem está de pé, foi aquele que vocês negaram. Lembra? Pilatos queria soltá-lo, não havia crime algum nele, e vocês dizendo, crucifica, crucifica. Vocês negaram, vocês pecaram, vocês preferiram um homicida. Versículo 14. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste um homicida. Olha, pediste que um homicida fosse libertado. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas. Pedro não está ali para aliviar para ninguém. Pedro está dizendo assim, ó, vocês mataram o autor da vida. O sangue deles está na mão de vocês. Vocês pecaram. Por que você acha que esses homens eram perseguidos? Era justamente por conta desta mensagem. Chegar na cara das pessoas e dizer, o pecado está em vocês. Meu irmão, haja coragem. Coragem. Por isso que uns foram apedrejados, presos, mortos. Por que você acha que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele chegou diante de Herodes e disse, você é o centro de Deus. Foi isso? Ou porque ele teve coragem o suficiente de chegar diante de Herodes e dizer, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Arrependa-te. Essa é a mensagem do cristianismo. Pedro culpou aquelas pessoas, ele queria que elas enxergassem o pecado que elas tinham cometido. Porque o grande objetivo da mensagem cristã, você precisa entender, é levar as pessoas ao arrependimento. Nós cremos que o evangelho melhora a nossa vida? Sim. Nossa família? Sim. Nos prospera? Sim. Óbvio que cremos. Mas o grande objetivo do evangelho é levar as pessoas ao arrependimento. Elas precisam reconhecer os seus pecados. Pedro, ele não era o arauto da conveniência, mas do evangelho. A sua grande intenção não era arrancar aplausos da multidão, dizendo, que pregador maravilhoso. Não, não, não. Seu grande objetivo era que as pessoas dissessem, Senhor, se propício a mim, pecador, miserável homem que sou. Este é o objetivo do evangelho. Eu não sei se vocês acompanharam nessa semana. Essa semana, aquela pregadora mirim, 17 anos, que não é tão mirim assim, né? 17 anos já, Vitória Souza, lembra, pregador das analogias lá? Pega o copo, amassa, você estava assim, aí Deus vai fazer outro novo. Do iPhone, lembra? Do iPhone é de praxe, né? Conhece do iPhone lá. E essa semana passada, não lembro, a Vitória Souza, ela foi convidada para ir a um aniversário de um influencer que é gay e que tinha ficado noivo recentemente. E ela foi a esse aniversário, ministrou, profetizou, disse, Deus só não fez mais porque tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Daí você pensa, né? Vai falar do pecado. Não. Libera perdão. Perdoe. Deus vai te colocar em outros lugares. Prepara o banquete, aleluia. Prepara o banquete. Aquele rapaz foi às lágrimas. Muitas lágrimas, muita emoção e só. Acabou. Algum vestígio de arrependimento? Não. Abandono da prática homossexual? Não. Mero emocionalismo. Por quê? Não houve confronto. Não houve o evangelho como Pedro fez. Vós mataste a Jesus Cristo, ou estão em pecado, arrependam-se. É isso que ele vai dizer aqui. Convertei-vos, arrependei-vos. Não foi isso que foi falado. E por conta, claro, né, dela ter se associado a este aniversário, e ela foi cancelada em um monte de lugares, as pessoas cancelando as agendas dela, e com razão, eu acho que tinha que fazer isso mesmo, e eu acho que foi correto. Só que daí então, o influencer lá que tinha convidado ela, fez um pix para ela, para ajudar, estava triste, né? 100 mil, para deixar a mocinha alegre, né? Para mim, nossa, 100 mil é muito dinheiro. Pode ser muito dinheiro em relação à espécie, mas aquilo ali talvez não passe de 30 moedas de prata, igual as de Judas, que talvez ela teve a oportunidade de falar a verdade, livrar pessoas do inferno, e preferiu negar a sua fé.
Negaram a sua fé. Eu acho que só há um caminho para ela. Um caminho, é se arrepender. É se arrepender. Ela deveria ter se posicionado assim como Bruna Carla se posicionou alguns anos atrás. Bruna Carla foi convidada para ir a um casamento de um amigo. E o amigo dela disse assim: Bruna, você cantaria em meu casamento? E a resposta dela foi fantástica. Põe ali: o dia que eu aceitar cantar em seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Essa mulher é macha, hein? Isso é coragem. Foi cancelada por tudo que a gente. Mas fez aquilo que é correto. Então, nós devemos sempre lembrar, né? A nossa fé nós não negociamos. A mensagem que transforma é a mensagem da verdade. É a mensagem do confronto. Pessoas que estão indo para o pecado, elas não precisam ser consoladas. Elas necessitam ser confrontadas para que elas possam ser transformadas e mudadas. E segundo, põe ele, por favor, segundo e último. Segundo e último princípio, chamados ao arrependimento. Acompanhe comigo o versículo 17, por favor. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Reparou aqui, Pedro? Arrependei-vos e convertei-vos. Esta é a mensagem que transforma. Gostosa? Não. Palatável? De forma alguma. Mas é a que transforma. Pedro, ele confronta a multidão com a realidade dos pecados daquelas pessoas. Ele diz que até a própria ignorância de vocês, eu sei que vocês fizeram por ignorância, mas vocês têm culpa. Até a ignorância não é o suficiente para livrar aquele povo. É só você lembrar daquilo que Jesus ensinou. Lembra quando ele diz assim? Aquele que soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de açoite, vai receber muitos açoites. E aquele que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de açoite, o que vai acontecer com ele? Não vai ser açoitado? Não, vai, com menos, mas vai. Ou seja, nem mesmo a ignorância nos livra da culpa dos nossos pecados. Os pecados dos homens foram usados aqui para que o propósito de Deus se cumprisse, como nós lemos no versículo 18. Deus, ele é soberano, mas ainda assim, ele usou as falhas daqueles homens para que o propósito dele se cumprisse. Eu sei que às vezes parece difícil, né, juntar essas coisas, mas Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim: a maldade dos homens não anula os propósitos divino. Nem a soberania de Deus isenta os homens de sua responsabilidade. Ou seja, Deus, ele é soberano e o homem é responsável por aquilo que ele faz. Deus determina todas as coisas, mas nós, para o que nós fazemos. É por isso que Pedro confronta esses homens, confronta dizendo: arrependei-vos, convertei-vos. Vocês precisam olhar para dentro de vocês e se arrependerem. E detalhe, lembra? Para quem Pedro que está discursando? Pedro não está discursando para ímpios. Pedro não está evangelizando no carnaval. Pedro está falando a religiosos. Pessoas que, assim como nós, tinham o hábito de ir religiosamente à igreja, que davam o dízimo do endro, da hortelã, do cominho. Pessoas que eram extremamente categóricas em relação a alguns mandamentos ali. E Pedro vai e prega justamente para esse povo, porque ele sabia, eles precisam se arrepender dos pecados deles também. É por isso a ordem que, né, arrependei-vos e convertei-vos. Porque Pedro sabia, todos, sem exceção, nascem debaixo da ira de Deus. É por esse motivo que você que tem filho pequeno assim como eu, você precisa entender. Você deve evangelizar o seu filho. O seu filho precisa ouvir a mensagem do arrependimento. O seu filho precisa saber que ele não é um tchucu-tchucu do papai, que ele é um pecadorzinho por essência. E ele precisa clamar a Deus por misericórdia. Hoje a minha esposa mandou um vídeo para mim. De manhã o Arthur estava assistindo o vídeo lá, você falou? Acho que ela colocou um videozinho lá da crucificação de Jesus para ele lá, né? E pensa num moleque que entrou em pânico de chorar e de soluçar. O que foi? É culpa sua. É de você. Tem que falar mesmo.
Tudo isso aí é para você estar lá, moleque. As crianças precisam, desde pequena, entender que Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. É só assim que nós veremos eles, de fato, tendo encontro com Cristo. E indo para o final, versículo 21, acompanha comigo. Versículo 21 até o versículo 24. Vai dizer assim: é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. Nossa, duro, hein? Verso 24. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram esses dias. Nossa, quem não der ouvido vai ser exterminado. As palavras duras. Mas esse é o Evangelho. E ele finaliza no versículo 25 e 26 aqui, dizendo, de fato, o que é a bênção do cristianismo. Acompanhe comigo, versículo 25 e 26, para encerrar. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Qual que é a bênção? Nos desviar de nossas maldades, transgressões e pecados. Não há promessa da salvação onde não há realidade de arrependimento. A salvação acontece só quando há arrependimento. Pode haver emocionalismo, pode você gostar de vir, estar em um ambiente como esse, de rever os irmãos, de estar junto, de comer junto, pode gostar das músicas, pode gostar do ambiente, pode gostar de tudo. Mas não há promessa de salvação onde não há realidade de arrependimento. Por isso você deve constantemente se perguntar, como Pedro diz, convertei-vos e arrependei-vos. A sua conversão, ela é demonstrada através de um arrependimento contínuo, porque foi isso que disse Lutero. O arrependimento é um estado constante na vida do cristão. A nossa vida é uma vida de constante arrependimento. Nos arrependemos sim, tem aquele dia que eu sempre falo, que a gente marca o dia que eu me converti, joia. Mas é necessário que nós venhamos a nos arrepender constantemente. Por quê? Porque pecamos constantemente. Então que nós possamos demonstrar para Deus que a nossa conversão é verdadeira através de uma vida de arrependimento toda vez que nós percebemos que estamos errados. Amém, meus irmãos?